Ela já está conosco. Fernanda Musado, sempre às terças aqui na CBN. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo, Joyce. Fernanda, eu venho aqui anunciando desde o início da tarde que hoje você vai falar sobre marketing digital para campanhas políticas. E o ouvinte da CBN pode se perguntar, mas eu não sou político, para que eu quero saber disso? Teremos grandes impactos sobre isso, não teremos, Fernanda Musado? Afinal, é ano de eleição. É ano eleitoral e o usuário, o nosso ouvinte, todo mundo está mais do que envolvido em todo esse processo, não somente porque tem uma ação muito ativa, mas é porque realmente ele pode ser o principal fiscalizador de todas as ações que qualquer candidato possa realizar na internet. Isso é bem importante a gente deixar claro, nem somente de algum adversário que faça uma denúncia, mas o próprio eleitor que viu algo que não pode ser feito durante uma campanha eleitoral por conta de um candidato ou de um parlamentar mesmo que já esteja em atividade, ele pode buscar e pode fazer a sua denúncia, e principalmente já faz a seleção natural. Se ele viu que está fazendo algo indevido, ele já pode inclusive escolher outra pessoa para votar. E é sobre as ações que eles podem fazer, os parlamentares e os pré-candidatos. A regra número 1, Joyce, o que pode fazer na internet e que a gente precisa ficar atento principalmente nesse começo, nesse período de pré-campanha. A regra número 1, não pode pedir voto, porque ainda estamos em pré-campanha. Isso inclui qualquer comunicação, vale também para os posts nas redes sociais. Ele não pode pedir voto, ele não pode associar números da própria coligação ou do partido, ou ainda usar números de campanhas anteriores, ou fazer alguma alusão, algum número referente à candidatura dele. Então ele não pode, em nenhuma hipótese, pedir voto ainda, porque oficialmente a campanha eleitoral, incluindo, claro, na internet, inicia só no dia 16 de agosto. Então, até lá, somente a divulgação do seu próprio trabalho, quando ele é parlamentar, tudo bem, é permitido, desde que ele não peça voto. E é um ponto também bem importante, toda a comunicação visual que ele realizar, ele não pode estar semelhante durante a campanha eleitoral. Existe diferença de tratamento de imagem, daquela arte, como a gente fala. O card que ele usa hoje não pode ter uma comunicação semelhante ao card que ele for utilizar durante a campanha eleitoral. Então, o que está acontecendo? A gente já vê muito pré-candidato, principalmente quem está buscando a reeleição, já começar com alguma mudança de comunicação visual. O eleitor precisa ficar atento se essa comunicação visual, esse card, vai ser usado igualmente durante a campanha, porque isso não é permitido. Agora, um ponto bem importante também, o impulsionamento de conteúdo é permitido neste momento e durante a campanha. Porém, muito cuidado para o pré-candidato que está trabalhando com relação ao conteúdo pago. Esses valores que são investidos durante a pré-campanha, não há prestação de contas com gastos de impulsionamento de pré-campanha, porque isso não existe. Porém, todo gasto que ele tiver durante uma pré-campanha pode ser considerado abuso de poder econômico, pode ser considerado inclusive caixa 2 ou até mesmo campanha antecipada. Então ele tem que tomar muito cuidado, porque o adversário dele, ou até mesmo de repente um eleitor, pode vir fazer uma denúncia. A lei não é muito clara com relação ao volume dos gastos, ela só pede realmente que seja respeitado com moderação os gastos. Ela não deixa claro o quanto custa essa moderação. Ou qual é a proporção, então, por exemplo, de recursos. O que vai acontecer é o seguinte, se durante a campanha existe aquele teto de gastos, ela vai ser o balizador. Então acontece, inclusive, do candidato ser cassado, ele ser eleito, ele ser cassado por impulsionamento indevido durante pré-campanha. Então, para o pré-candidato, neste momento, que ele faça uma reflexão se ele realmente precisa fazer esse impulsionamento neste momento. Porque algo pode ser bem delicado num futuro. Então, ele está fazendo agora ele não precisa prestar contas, mas se ele usa um valor financeiro muito elevado, proporcional, fazendo uma proporção com relação aos gastos durante a campanha,
pode ser considerado abuso de poder econômico e ele pode não só pagar multa, mas ele pode ter a sua candidatura quando é travado, agora me fugiu o nome, ou ainda perder realmente, caso eleito, a eleição dele, né? O mandato dele é cassado. O mandato dele pode ser cassado por conta disso. Então, muito cuidado, avalie com atenção se realmente é interessante fazer esses impulsionamentos neste momento de pré-campanha. Ainda sobre os impulsionamentos, sobre as campanhas pagas. No período de pré-campanha, somente as fontes pagadoras oficiais podem realizar o pagamento destes impulsionamentos. Então, a conta da campanha do candidato, do partido ou da coligação, ou ainda do representante legal. Caso contrário, não pode. Até é importante que o pré-candidato faça todas as suas configurações de conta, enviando a sua documentação exigida pelas plataformas. Então, a plataforma pede, Facebook, Google, eles pedem RG, comprovante de endereço, e precisa estar em conformidade com a sua configuração, com o seu cadastro no Tribunal Superior Eleitoral. Então, as coisas precisam bater, as informações precisam ser coerentes, precisam bater. Tem muito parlamentar que teve mudança de local de residência, mudou inclusive título de eleitor, e ele perdeu os seus rótulos, os seus selos perante o Facebook. Então, a documentação precisa bater. O teu comprovante de endereço precisa ser o mesmo que consta no tribunal, no seu cadastro como candidato. Durante a campanha, utilizar somente a conta bancária oficial da campanha com o CNPJ específico para facilitar a sua prestação de contas. E vale lembrar que o Facebook, principalmente, ele envia a nota fiscal somente por um período fechado. Então, encerra a campanha e esse candidato ainda não tem a nota fiscal do valor que for utilizado nos impulsionamentos. Ele só vai receber quase 30 dias depois essa nota fiscal. Então, ele precisa ficar atento com a sua prestação de contas. Dá para fazer campanhas de e-mail marketing, mas não pode comprar listas. Também dá, mas não pode comprar lista. Lembrando que não vale essa regra, né? Isso é uma questão até da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também isso não pode. Pela lei da eleição, realmente. Precisa ter o consentimento do envio, então, ou seja, o eleitor precisa se cadastrar para receber as comunicações e a todo momento precisa estar acessível esse descadastramento. Isso vale também para SMS e vale para mensagens via WhatsApp. Aproveitando o gancho do WhatsApp, é proibidíssimo o uso de disparos em massa de qualquer tipo de uso, seja automático, seja manual. Não pode fazer disparo de mensagem em massa. E também não pode entrar em contato com alguém, com o usuário, mandando esses cards, aqueles santinhos virtuais, sem o consentimento. Então, a gente está lá usando o nosso WhatsApp, do nada recebe um card de algum candidato, não é permitido, porque você não fez esse cadastramento para receber esse tipo de comunicação. Então, não é permitido, pode também ter problemas durante a sua campanha, principalmente no caso de denúncia. No caso de uso de aplicativos de disparo de mensagem em massa, o próprio WhatsApp pode fazer o banimento dessa conta, sob denúncia ou sob identificação automática. O que isso quer dizer? Se o volume de usuários denunciar aquele número como o causador do problema, né, eu estou reportando, Fernanda, sou um usuário, recebi uma mensagem de fulano, recebi a mensagem de Beltrano, eu mesmo posso fazer essa denúncia. Um volume de denúncia em um curto tempo, a suspensão da combinação numérica, ou seja, dessa conta. Ou quando há identificação que realmente essa mensagem foi enviada por algum sistema de automação que realmente não é permitido, o WhatsApp mesmo já pode fazer esse corte. Ponto delicado da situação. Nem sempre aquela mensagem foi enviada de fato pela pessoa. Eu, Fernanda, vamos supor, posso usar para enviar uma mensagem em massa e não falar sobre mim, e sim sobre um adversário meu, como se estivesse me passando por esse adversário. Então é um ponto bem delicado que os próprios candidatos precisam ficar atentos como está sendo usada a sua imagem, o seu nome em todas as plataformas. Outro ponto bem delicado, lives. É possível fazer lives? Claro que é, durante a campanha, durante a pré-campanha,
beleza, tranquilo, é permitido, mas não pode ser associada a um showmício. Então, cuidado com influenciadores digitais nas suas participações de lives. Por caso um influenciador digital comece a fazer uma live durante, né, principalmente essa live dividida, que é em conjunto, de repente, com algum candidato, e esse influenciador começar a movimentar demais e ser associado a um show deste influenciador, ele pode ter problemas com o showmício e pode ter problemas com relação a essa transmissão ao vivo também. Não pode fazer enquetes, mesmo que seja aquela informal do WhatsApp ou aquela enquete informal do Stories no Instagram. Também não pode, comente com o emoji sim se você é a favor do candidato B, ou comente com o emoji X se você é a favor do candidato A. Então você não pode fazer enquetes dessa forma, até porque existe um procedimento de acordo com o TRE para você fazer as pesquisas de intenção de voto. Exato, tem que ser inclusive as pesquisas, elas devem ser registradas inclusive. Exato. E ela tem também, inclusive, um procedimento para realizar essa pesquisa. É, uma metodologia. Isso, as enquetes não são permitidas. Vale lembrar também que o eleitor, se identificar qualquer uma dessas ações durante uma campanha eleitoral, até mesmo uma pré-campanha, para ele ficar mais atento e começar a identificar se o seu pré-candidato ele não consegue respeitar a regra de plataforma ou seguir com uma legislação para disputar uma eleição, dificilmente ele conseguirá cumprir com a sua atividade de parlamentar. Então, se ele viu algo indevido, que faça a denúncia tanto na Justiça Eleitoral quanto no Ministério Público Federal. Exatamente. Aliás, é bom a gente reforçar isso. As denúncias elas podem acontecer diretamente no Ministério Público Eleitoral, ou seja, por meio da Justiça Eleitoral, ou pelo Ministério Público Federal, como salientou a Fernanda Musardo. Além disso, é possível também fazer a própria denúncia, não, Fernanda, pelas redes sociais. Inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral firmou uma parceria com as plataformas digitais para a eleição deste ano. Foi feito um acordo com o enfrentamento, visando o enfrentamento à desinformação. Então, isso tudo vai permear agora os próximos meses e ficaremos, inclusive, muito atentos a isso. Fernanda, muito obrigada por trazer esse assunto aqui na CBN. Todos são importantes, mas em ano de eleição a gente também precisa estar atento a isso. Muito obrigada. Até terça que vem. Até, obrigada.